E hoje eu tô aqui com o Bruno Aze, que é médico do esporte e também é coordenador médico das provas da Pepper Sports. Você já deve ter visto aí os vídeos da Lu, ela organiza muitas provas aqui na região e quem faz toda a coordenação da área médica é o Dr. Bruno. E hoje a Junto com a gente vai, Mariana, né? junto com a Mari, claro, e hoje a gente vai falar um pouco a respeito disso, né? Como os médicos se preparam, né? Como que essa equipe toda se prepara para atender as demandas de uma prova, né? Porque a gente imagina ali centenas, às vezes até milhares de corredores, tem que ter algo muito bem planejado, algo bem específico. Até o lugar onde eles ficam não é um lugar aleatório, tem um cantinho ali, vamos estacionar ali, não é nada disso. Né, Bruno? Tem uma coisa Exato, muito mais bem planejada envolvida em cima, tá certo? com certeza. E é isso, né? Tá crescendo muito as corridas de rua, né? Acho que o ano passado foi o esporte mais praticado no mundo, Foi. né? Foi a corrida. E aumentando o número de participantes, cada vez pessoas mais velhas, né? Então, pessoas com um pouquinho mais de risco, né? De ter alguma coisa. E a gente tem visto, graças a Deus, uma maior profissionalização dessa parte Essa de parte médica. atendimento médico nas provas. Até as federações, né? CBAT, a É, Federação isso, da São Paulista, Paulista, isso. Eles estão cobrando mais, e acho que de maneira correta, né? correto, óbvio. Lógico. Essa parte de organização médica. E envolve muitas coisas, né? Como você falou, a gente pensa desde onde vai ficar a água, a gente ajuda, né, a parte da coordenação da prova, onde vai ficar a água, a alimentação, o posto médico, as ambulâncias. Existem alguns cálculos, né, para a gente ver quantos participantes são, Uhum. quantos atendimentos a gente espera, então quantos médicos tem que ter Tem na uma proporção de tem, número de participantes tem, por. tem. Isso, quando a gente começou a trabalhar com a Lu, né, foi no começo do ano passado, se eu não me engano, 2024, né, ela ofereceu pra gente a oportunidade de a gente participar de um curso, do primeiro curso que teve da World Athletics, que é Na Maratona do Rio que foi. foi Ah, exatamente, tá. exatamente. Você estava lá também? Eu fui ano retrasado, mas eu soube que teve esse workshop. É Isso. workshop não, foi um curso mesmo, né? Curso, Curso mesmo. da World Athletics, que é a entidade que É agora. máxima, né? É, É, internacional e tal. e foi bem legal. Foi uns gringos que vieram dar aula pra Que gente, cara. legal. Foi o cara que organizava a parte médica da de Chicago e de Boston. Tava os dois lá. Que legal. Cara, Nossa, uma nível. experiência, não, espetacular. E ela ofereceu pra gente essa oportunidade pra gente fazer exatamente essa profissionalização que Que o às vezes a esporte vem galera. demandando. E que a galera às vezes acha também que é coisa de prova muito grande, assim, né? Ah, precisa ter 10 mil participantes para ter um negócio? Não. Uma prova Exato. com 1.000, às vezes até 500 pessoas. Imagina você, né? 500 pessoas. Já, se você colocar isso no auditório, já é um auditório lotado, né? Sim, É que às vezes a gente negligencia um pouco o número, exato, exato. mas precisa ter uma equipe super bem preparada e atenta para atender, né, essa galera. A gente tá lá, na verdade, para não trabalhar. Mas se É, tiver que trabalhar, tem que ser uma coisa profissional, porque salva a vida, né? com certeza, Muda a vida de uma pessoa. com E certeza. muda mesmo, né? E, cara, foi bem legal esse curso. E lá eles deram, né, várias aulas. Puta, foi muito legal. Foi exatamente do jeito que a gente faz agora. A gente aprendeu com eles, né? A gente imprime o mapa da cidade, onde estão os hospitais, a gente entra em contato com os hospitais, Que legal. onde tem que estar a ambulância. Aí tem lá toda uma relação: quantos participantes, distância, como é que tá o clima. Até o clima influencia na quantidade de atendimentos que tem. Então E você pode. aí, depende de onde vai ocorrer a prova também, dentro da cidade, vocês já traçam meio que um raio assim de qual é o hospital Sim, mais próximo. sim. Entra em contato com o Interessante. hospital, onde vai fazer a remoção, caso tenha um paciente grave, né? Então vai desde a parte de organização até a parte de atuar. E a gente também, a gente faz o atendimento, né? A gente não só organiza, porque tem empresa que só organiza e fala assim, ó, tem ambulância aqui, tal, 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 tal. Então a gente vai lá e tá E lá na atende. tenda, né? Cara, o que aconteceu comigo uma vez foi na São Paulo City Marathon em Aham. 2019, que eu já cheguei na prova até meio cansado, assim, não fiz uma boa preparação. E pela primeira vez eu fui parar numa tenda médica, por cãibra. E eu achei interessante, assim, eu nunca tinha entrado, né? E normalmente ela fica meio encobertinha ali, né? Aham. Ela estava bem posicionada na USP ali, que é um trecho que realmente tem até menos torcida, né? Então você não sabe muito o que está rolando, não tem gente assim meio que na emergência Aham. para ligar, então eu achei que foi uma posição legal ali de colocarem. E aí eu entrei lá, tinha um médico, acho que tinha 2 ou 3 assistentes, e aí, minha queixa era muito simples, era cãibra, não era nada grave assim, mas eu achei legal que foi feito um check-up muito rápido, né? Já mediram pressão, não sei o quê, uma já veio jogar spray na minha perna, aquele spray milagroso dos caras que jogam Pode ir lá, futebol, isso. e tudo bem, fez um testezinho ali rapidinho,
E é isso, né? Tipo, acho que tem casos que são mais simples, né? Do tipo, o cara foi um pouco negligente, saiu um pouquinho mais forte, deu uma cãibra e tal, mas nada que seja algo tão grave. E tem casos assim que eu acho que leva mais atenção, né? Da sua experiência e principalmente nessas provas aqui da região que você tem atendido agora, quais são os principais causas, assim? O que mais rola? Cara, a imensa maioria são coisas muito simples de ser resolvidas. Muito, assim, graças a Deus, né? Claro. Mas a gente, e muito por causa disso, é subestimado esse serviço, né? E a gente está tentando criar essa cultura, que é o que a Pepper Sports faz, né? De investir nessa parte, porque pô, um evento trágico acaba com, além de acabar com o evento em si, acaba com o nome Que também da infelizmente, assim, a organização. gente às vezes fica um pouco receoso de falar, mas acontece. Acontece, existe Tragédias um número, acontecem. existe uma proporção que acontece, Uma né? vez você até comentou da maratona de Chicago, de Boston, né? Dos médicos lá. Se não me falha a memória, foi na de Nova York. Eles esperam, é dado, né? Uhum. Que aconteçam 2 mortes por maratona. Olha que loucura. Olha que loucura. Tipo assim, são 60 mil pessoas. É muita gente, Existe né, um cara? dado que 2 pessoas vêm a Existe, né? óbito, Existe essa prevalência aí, que eu não sei de cabeça qual que é de vêm a morte. óbito numa maratona de Nova York. Infelizmente acontece, né? Porque assim, é claro que quando você se inscreve para uma prova, tem todo um regulamento que você tem que ler, você tem que ser responsável pela sua aptidão física, ainda mais se tratando de uma maratona. Mas mesmo que não seja, né? Pô, você tem que ser responsável pela sua integridade física. Sim, sim. Né? E às vezes acontece algo totalmente inesperado, porque não tem como você fazer uma pré-avaliação de todos os atletas que vão para uma prova dessa para dizer, você pode, você não pode, você pode, você não pode. Então, infelizmente, pode vir a acontecer coisas Pode nesse sentido, acontecer. né? E você tem que estar preparado para atender casos até mais Com complexos, certeza, né? com certeza. É isso, a gente tá lá para resolver os casos simples e tá posto para resolver o caso grave, né? Mas você falou de cãibra, então chega bastante cãibra pra gente, já chegou picada de abelha pra gente, Ah, picada já de abelha? chegou, Legal. aí caiu, se machucou, ralou, também pra gente fazer um curativo simples, até uma criança, filho de um participante caiu, machucou, a gente atendeu também, Ah, tá. mas a grande maioria, imensa maioria, eu vou dizer, sei lá, 90%. 90% dos atendimentos é a hipotensão, né? Aquela pessoa que no final da prova faz um sprint final ali, chega na linha de chegada, para imediatamente e acaba desmaiando ou né, perdendo a consciência. Tem Esse é o isso. principal atendimento que a gente tem, né? Por que acontece isso? Isso é uma coisa que a gente é até chato nas corridas. Eu até peço desculpa para as pessoas, Uhum. que a gente tem que sempre orientar as pessoas a não pararem imediatamente. Por que isso acontece, né? Então, esse mal súbito é devido a uma hipotensão que acontece. Quando a gente está correndo, nosso sangue está todo indo para os músculos, né? Ocorre uma centralização do nosso fluxo sanguíneo no corpo. O nosso é muito esperto, o nosso corpo, então ele manda a principal quantidade de volume de sangue para os músculos. Quando a gente para imediatamente, então quando a gente está correndo, a maior parte do sangue está nas pernas. Quando a gente para imediatamente, o músculo da perna também bombeia o sangue de volta. Então o retorno venoso está sendo mantido. Quando a gente para imediatamente, a gente perde essa bomba do muscular, o sangue não volta tanto e o sangue fica acumulado nas pernas. Então a gente tem um baixo fluxo cerebral. E isso acontece mais em provas curtas, então, né? Cara, em todo tipo de prova. É a principal Se bem causa de que atendimento. não importa, né? Meia, Não importa. maratona, sempre tem o sprint final, né? Sempre tem, É, exatamente. é Isso a gente incrível, vê. né? É uma No loucura. quilômetro 35, o cara tá quase andando. No quilômetro 42, faltando 200 metros, o cara Pique, consegue dar o exato. melhor split da vida dele. Cabeça, né? Mas é isso. E é muito simples de resolver. A prevenção, como é que faz? A gente está orientando a pessoa a não parar imediatamente, então tem que caminhar. Muito por isso, a tenda médica ela não está imediatamente após a chegada. Muito por isso, a medalha não está imediatamente após a chegada. As grandes provas, você repara que você faz um puta de um zigue-zague até chegar no lugar. Nossa, na medalha da maratona do Rio, eu achei que eu tinha que atravessar uma praia. E é proposital. Mas é proposital, É né? Porque proposital, você porque tem que terminar. Inclusive, né? Às vezes a galera acha que a orientação de quem tá ali depois da prova, falando que não pode parar aqui, é muito em decorrência de quem tá vindo atrás. Tem também essa questão, né? Exato, Porque tem. senão você para com tudo, aí vem o outro atrás, começa. Parou para fazer a selfie, chegou outro chegando no pique. Cria aquela aglomeração, mas Exato. também tem essa questão do tipo assim, cara, você terminou uma prova que você tá exausto, faz esse arrefecimento, né? É como se fosse treinar, né? Isso, você faz um intervalado, depois do exato, intervalado você não tem que arrefecer o corpo. Não é simplesmente terminei o tiro e saiu, vou para casa. E numa prova de alta intensidade, numa prova, você se esforça ao máximo. Então, diminui muito o fluxo sanguíneo cerebral e a pessoa desmaia mesmo. E aí a nossa conduta é pôr a pessoa deitada e elevar as pernas para voltar ao fluxo. E se resolve muito rápido. De 2, 3 minutos a pessoa já está normal. Entendi. A gente deixa ali um pouquinho a observação, mede os parâmetros fisiológicos, pressão, saturação, dá uma avaliada melhor, né? Mas só isso já previne muita coisa, muito atendimento. Então facilita muito pra gente. Então
Entendam a gente. Uma coisa importante que eu até comentei com a Lu no dia que a gente fez um conteúdo, e já falando sobre isso, é sobre transferência de chip. Porque quando você faz a inscrição para uma prova, você tem que colocar seus dados, você coloca contato de emergência, dependendo da prova, você coloca até Plano de tipagem saúde. sanguínea, plano de saúde e tudo mais. Uhum. Só para esclarecimento de quem está assistindo de como isso é delicado. Quando uma pessoa chega com algum problema de saúde para você resolver, vocês têm ali dentro do sisteminha, talvez, uma forma simples de achar quem é o contato de emergência daquela Exato. pessoa, às vezes algum dado, né? Até mesmo de alergia, né? Se precisar dar um medicamento, precisa saber se ela tem alergia com alguma Até coisa. plano de saúde para fazer remoção. Aí, de repente, tô eu lá com o chip do Bruno, passo mal, eles olham lá, o Bruno é alérgico a tal coisa, mas o Walter não. E daí, como é que fica essa história? Exato. Né? Então, só para dar esse alerta, né? Desse Exato. cuidado na hora de, muitas vezes, um ficar trocando chip com o outro, que já é algo que não pode, né? Já é ilegal. Exato. Mas pensa nesse viés também, exato, né? tem que pensar nesse lado. Não é só só vou fazer a prova ali. Pensar, você pode estar prejudicando, exatamente. E outro ponto importante que você falou, que me veio à cabeça você falando isso, é a questão do atestado médico, né? A gente está falando daqui da profissionalização do atendimento médico das provas de corrida, de rua e de eventos esportivos. Isso salva a vida. Outra coisa que salva a vida é o check-up verdadeiro. Então, se as provas têm que ou não pedir um atestado médico, eu acho que é um tema muito complexo, cabe à discussão, não sei se é certo, se é errado, mas é uma forma da gente fazer com que a pessoa pelo menos pense, pô, preciso de um atestado, preciso passar no médico. Porque a maioria não faz, a maioria pede atestado para algum conhecido e acaba fazendo, exato. Mas qual é o intuito disso? É fazer o check-up, né? Avaliação para a participação. Isso sim previne morte súbita. Isso é a medida mais importante para prevenir morte súbita, é a prevenção, é o check-up. Né? Depois a profissionalização das equipes de atendimento, que também salva a vida. Muito bom. Então, ó, você viu que a equipe está lá, está preparada para te atender, né? Independente se for uma picada de abelha, se for uma cãibra, se for aquele sprint final que acabou fazendo com que você passasse mal, o mais importante, acima de tudo, é você estar com os seus exames em dia e entender que a prática esportiva ela é muito benéfica, ela é saudável, ela é bacana, ela é divertida também, né? A corrida de rua é muito divertida, mas tem que ter as suas precauções para que esse divertimento seja de fato legal para todo mundo, né? Posso falar outra coisa agora que me veio à cabeça? Claro, que você falou do divertimento? Então parece que a gente tá assustando as pessoas. Pô, preciso fazer um check-up, tem gente que morre. Muito pelo contrário, pô. Então, aí que tá. Exercício físico, assim, não tem nada com tanta comprovação científica que melhora a nossa longevidade, melhora a nossa qualidade de vida e diminui a mortalidade por todas as causas, não só as causas cardiovasculares. Então, é isso. É um risco, né? Que todo mundo tem, mas é muito menor se você estiver fazendo atividade física e tendo os check-ups em dia. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu, pelo menos, sempre tive curiosidade de como era o trabalho, né, dos médicos dentro de uma prova de corrida, principalmente provas grandes assim, né, que você fica naquela tensão de gente passando ali a todo momento, como que você se comunica um com o outro, e agora a gente pôde entender que até um mapa da cidade é envolvido no planejamento e que há uma comunicação prévia já com hospitais, tudo isso para que as pessoas que, caso venham a ter algum problema que precisem de atendimento, sejam encaminhadas da melhor forma e a forma mais rápida, né, para esse atendimento ocorrer de uma forma eficiente e consiga aí resgatar, né, atender essa pessoa como deve ser feito. Perfeito? Valeu, Valeu, Brunão. Obrigado, viu? Valeu. Até a próxima.